Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito da vegetação e da hidrografia do nosso Nordeste. Para nós fazermos isso, a primeira coisa é a gente lembrar que a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Lembrando que essa divisão vai lá do leste em direção ao oeste. Então vamos falar primeiro lá da nossa Zona da Mata. O que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar que há uma relação dialética entre clima e vegetação. Professor, o que é uma relação dialética? É uma relação de influência mútua. Portanto, o clima determina a vegetação e alterações na vegetação podem alterar o clima. A gente sabe que a faixa leste do Nordeste brasileiro é uma área lá de clima tropical úmido. Resultado, a vegetação irá se adaptar. Via de regra, nós temos nessa região uma floresta tropical, que nós chamamos de Mata Atlântica, porque ela recobria originalmente do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, na faixa leste do território brasileiro. E, portanto, esse bioma é um dos biomas mais ameaçados de extinção no Brasil. Segundo o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, nós só temos 12% de vegetação nativa originária restante. Segundo o grupo SOS Mata Atlântica, nós temos apenas 7%. Essa diferença, nós sabemos, se dá lá pelo fato de que, sob o ponto de vista do IBAMA, somente a floresta deitada, ou seja, derrubada, é que pode ser constada como desmatamento. Já o grupo SOS Mata Atlântica identifica lá determinados corredores, de vegetação que estão cercados por cidades, por atividades econômicas, por ocupação humana, como por exemplo a agropecuária, e portanto o corredor biológico foi rompido e portanto essa mata tende à extinção. Não obstante esse fato, quais são as características da vegetação de Mata Atlântica? Primeiro, é uma vegetação de árvores altas, via de regra latifoliada, portanto de folhas largas. Nós temos uma vegetação densa e com uma grande biodiversidade. Aliás, alguns biólogos chegam até a falar que a biodiversidade da Mata Atlântica originária, dada aí a sua latitude de ir do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, poderia ser até maior do que a própria floresta amazônica. Portanto, vamos colocar isso no quadro para você. Confere aqui. Bom, pessoal, nós estamos analisando aqui primeiro a nossa vegetação de Mata Atlântica. Observe você que a vegetação de Mata Atlântica ela é composta de árvores altas, latifoliada, folhas largas, perennifólia, com folhas verdes durante todo o ano, que não caem, não ficam caducas. É uma vegetação densa e com grande biodiversidade. Repetindo então para você, a vegetação de Mata Atlântica é composta de árvores altas, latifoliada, perennifólia, densa e com grande biodiversidade. Nós sabemos, pessoal, que essa vegetação é uma vegetação que passa por um processo de degradação muito acelerado ao longo da história brasileira, sendo aí uma das vegetações mais sujeitas ao processo de extinção. E a pergunta é por quê? Se nós tracejarmos
o antigo Tratado de Tordesilhas, que lembrava você que as terras a leste de Tordesilhas eram terras portuguesas e as terras a oeste eram terras espanholas. A ocupação do território brasileiro começa exatamente pela região Nordeste, com a implementação de uma cultura canavieira. Era o Nordeste açucareiro. E a partir daí, nós vamos observar que toda a ocupação, ou a maior parte da ocupação do território brasileiro, se dá exatamente pela faixa leste do nosso território. E sendo assim, ainda hoje, é a área mais ocupada, mais industrializada e mais urbanizada do Brasil e do Nordeste. Resultado, uma grande destruição da vegetação original. Legal? Então vamos lá, vamos conferir. Zona da mata. As principais características da Mata Atlântica são presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa, rica biodiversidade, com a presença de diversas espécies animais e vegetais. Árvores de grande porte formam um microclima na mata, gerando sombra e umidade. Uma fauna rica, com presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. Observe aqui uma imagem típica de Mata Atlântica, né? Uma vegetação densa, fechada, muitas vezes latifoliada, de árvores altas e com grande biodiversidade. Bom, a Mata Atlântica foi substituída em grande parte pelos cultivos de cana-de-açúcar e por povoamentos que se transformaram em importantes cidades, como as capitais do estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia. O solo da Zona da Mata caracteriza-se por ser um solo argiloso e muito fértil. É conhecido como solo de massapê. O solo argiloso é aquele solo que retém mais água e mais nutrientes. Como nós temos lá, basicamente, um solo com grande quantidade, né, de nutrientes de origem mineral e de origem orgânica, formada por material orgânico em decomposição, esse solo se torna um solo extremamente fértil. E não por acaso a indústria canavieira se instaura exatamente, inicialmente, nessa faixa leste do território brasileiro, no Nordeste brasileiro. Observe aí a qualidade do solo de massapê, né? Um solo, via de regra, escuro, é um latossolo, um solo profundo e com grandes quantidades de nutrientes. Nós sabemos que a Mata Atlântica é um dos biomas aí mais ameaçados de extinção, sobretudo no Nordeste brasileiro. Observe lá a condição que nós tínhamos de vegetação, provavelmente quando os portugueses chegaram ao Brasil, e a situação atual no Nordeste brasileiro, praticamente inexistente. Isso se dá porque, se a gente tracejar aqui, né, o antigo Tratado de Tordesilhas, vamos lembrar aqui, né? Tratado de Tordesilhas, as terras a leste, né, pertenciam a Portugal e, portanto, o início do processo de ocupação do nosso território, de urbanização, de concentração demográfica, de desenvolvimento urbano, se dá exatamente nessa faixa leste. E aí, portanto, o bioma acaba sendo o mais devastado. Continuando. A gente precisa analisar agora o agreste. Vamos lembrar. O agreste, pessoal, é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Nós sabemos que ele se encontra lá no Planalto da Borborema. E nós lembramos que Planalto é uma região mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos.
A vegetação típica do agreste é aquela do sertão nordestino, portanto, com uma vegetação basicamente arbustiva, em alguns casos arbórea. A arbustiva é aquela que tem mais ou menos aí até 1,5 m, talvez um pouco mais, 1,80 m, né, de altura. Nós vamos encontrar uma vegetação de casca grossa, raiz profunda, espaçada, retorcida, muitas vezes de coloração acinzentada, daí o nome caatinga, que significa lá mata branca na língua tupi-guarani. É uma vegetação xerófita, portanto muito bem adaptada, né, a um clima semiárido, em algumas condições, em alguns meses do ano sobretudo, e é uma vegetação que tem grande presença de cactácea, ou seja, de cactos. Um exemplo claro é o xique-xique. Legal? Vamos conferir? Olha para cá. O agreste, vamos lembrar, perdão, é uma faixa paralela à região costeira do Nordeste brasileiro, situado entre a zona... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a La Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, a La Concurso, eu garanto para vocês, aqui na La Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na La Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique like.